Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 239 e minguando até 1051 dias, 10 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Blog diário. Direita falsificado inconsciente. A ideia da inconsciência, ela é a mesma de que falsificado, né? É um sentido. Porém, a gente fica movimentando ela porque existe várias possibilidades, né? Sobre essa ideologia, existe várias possibilidades. Uma hora o corpo físico e emocional ele é verdadeiro e outra hora, a mesma hora ele é falso. O que eu quero dizer? A física e emocional do corpo ele vai representar nós mesmos, só nós, não vai representar Deus, não vai representar nada. Mas a ideia da espiritualidade, ela sempre vai representar Deus. De um lado vai representar a glória de Deus e toda a origem do corpo sendo totalmente espiritual e conjunto com a palavra da vida, e do outro lado, aí sim, o corpo físico e emocional, outra espiritualidade representando Cristo. Glória, né, de Deus e o Cristo de Deus. A glória ela é todo aquilo que Deus criou, né? Tudo que Deus criou. Hoje, planeta Terra, tudo forma a glória de Deus. E o Cristo é a consciência dessa glória, não? E por causa desse motivo ele forma uma espiritualidade, porque é como se ele estivesse desabitado da sua glória, né? Mas essa desabitação, ela se aplica por causa dos pecados. É como se Deus estivesse se movendo pouco espaço para que pegue todos os corpos que são pecador e que estão em anticristo e traz ele para a origem dele, alinha suas origens. E quando essa origem estiver alinhada, o nosso corpo físico e emocional, ele vai ser a palavra da vida, ele vai relacionar o outro corpo conscientemente, certo? E com o sentido da origem de tudo que estiver no interior do corpo. Mas, a princípio, vai compreendendo que falsidade inconsciente, ela representa o mesmo sentido, mas ela se movimenta de várias formas. Existe a ideia de que as inconsciências estejam habitadas na glória de Deus fisicamente, e essa fisicamente ela vai dar uma direita falsificada, e direita falsificada ele é inconsciência, a inconsciência do corpo, certo? Eles vão ter um plano real e um plano real que são negados. O plano real é aquela que poderia dar origem do nosso corpo, mas ele não dá, porque ele está sendo negado. Esse tempo todo, diante de Cristo, todos está sendo negado, sendo bem, sendo mal, tudo está sendo negado. Então a gente vamos trabalhando entre uma coisa e outra para a gente conhecer esses dois ideal espiritual de Deus, ok? E assim vai se dividindo. Mas depois, né, tudo que estiver resolvido, essas línguas vai ficar alinhada no corpo, certo? Ou ela vai trazer a palavra da vida aqui e relacionar o seu corpo aqui, né?
signifi significado e vocativo, né, significado e expressão vocativa e sentido e expressão ativa. Expressão ativa é quando o seu corpo tem origem, tem a palavra da vida, ela vai estar alinhada, uma expressão ativa no corpo. Hoje em dia essa expressão ativa ela é negada, tá? Ela é negada por causa da força da união. Então vamos começar aqui esse blog diário e pode ter 2 ou 5 partes, dependendo, tá? Aí vocês fica atento para que vocês possam acompanhar, acompanhe tudo que foi dito, Deus do princípio. Isso é importante para que vocês deixem de ser esta vítima social, ok? Direita falsificada e inconsciente. Todos os corpos que habitam em Cristo têm por meta participar do plano espiritual de Cristo. Este plano, ele pode se dividir em atos inconsciente e atos consciente, e sendo que as inconsciente vai permanecer no primeiro plano, e quanto às consciência vão permanecerem no segundo plano, e sendo este segundo plano é anticristo, a negação do primeiro plano, e sendo este emocional e espiritual, e da mesma forma, permitindo os movimentos das línguas para fora de vossos corpos de origem. Quando a gente fala de permitindo os movimentos de origem, movimento das línguas para fora do corpo de origem, significa que eles estão negados de todas as formas, né? Tanto o bem como também o mal. Porque neste tempo o trabalho ele vai se aplicar na força da união. Ok? Os atos, eles não têm a sua participação física e emocional, pois este mesmo nega a sua emoção no corpo, isto sim. E quando estes atos estiver aplicados em segundo plano, e sendo o segundo plano é a negação deste primeiro plano e formando uma esquerda falsificada no corpo. Quando os atos quando a direita falsificada, eu já tenho dito isso, eu vou repetir, quando a direita falsificada, quando ele falsifica o seu corpo inconscientemente, ele já cai direto no relacionamento social, porque no relacionamento social, ele vai representar os atos emocionais do corpo. E esses atos emocionais, nesse tempo, ele vai servir uma idolatria, certo? É tudo aquilo que as pessoas querem ver o bem. E quando elas querem ver o bem, elas idolatram tudo que está vendo, elas idolatram tudo, porque elas são intensas, elas negam demais e aceitam demais. Não, são corpos intemperamental, que se identifica através das emoções de outros corpos. Existem muitos influenciadores bons que eles influenciam somente a Cristo, o bem, né, o trabalho social. Existe ideias sobre todos esses contextos que está sendo dito, existem várias ideias. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu vou falando, vocês vão tendo consciência de todas as possibilidades para que nós trabalhemos isso. No final, todas essas ideias, elas vão ficar alinhadas, certo? E ela não tem mistério quando ela já está alinhada depois do corpo, ela não tem mistério. Ela é palavra da vida e consciência para o relacionamento social. Ele é simples assim. Mas nesse tempo que gerou vários conflitos, a gente vai trabalhando elas de várias formas. Uma hora ela é físico-emocional positivo, refazendo a palavra, confessando a sua origem dentro do corpo. Outra hora ela é física, emocional, negativa, negando essa sua própria origem dentro do corpo. Compreenda que existe várias ideias, várias formas de se conscientizar sobre tudo que veio até aqui, e agora nós temos a oportunidade de entender ela numa forma expressiva. Muito bom. Vamos continuar aqui, ok?
No entanto, os atos são as negações dos corpos físicos e emocionais das próprias ações dos corpos. Porém, e neste tempo de negação, muitos dos corpos de Cristo vão dar as vossas emoções para os atos dos relacionamentos sociais, e sem saber que estar sendo enganado. Eles vão invocar as vossas origens nos corpos para se preservarem sobre o que for certo diante da sua própria consciência emocional e vão ser negados por um corpo e o outro, e da mesma forma por idolatria, e idolatrando corpo ideológico, e como há muito se intitulariam ser um mensageiro de Cristo engana e se permitem-se neste engano. Quando as pessoas elas vai seguindo, irmãos, entendam uma coisa, não é ruim você seguir uma pessoa boa, que seja consciente, maravilha. Tudo que Deus quer é um relacionamento sincero entre dois corpos, isso é maravilha, é isso que Deus formou. O problema é quando você segue pessoas ideológicas. Muitas das vezes, as pessoas que seguem ideologia, elas nem sabem que que elas estão seguindo esta ideologia. Elas dão a sua vida para esses seres emocionais, digamos assim, né? Se eles for consciente, ele não vai usar sua emoção, mas se muitas das vezes se for um relacionamento de corpo a corpo, de duas inconsciências, os dois vai se permitir numa falsidade, numa ideologia, e essas própria emoção dele, eles vai se tornar uma ideologia, uma idolatria das vossas próprias consciências que já veio para eles em forma espiritual, mas eles aceitam isso no corpo como físico e emocional. E quando eles aceitam isso no corpo como físico e emocional, eles adulteram a sua palavra da vida, a sua origem, aquilo que Deus deu para vocês como origem de toda a perfeição, de tudo aquilo que Deus viera criar em seu paraíso. Então, vocês compreendam de todas as formas, de tudo que está sendo dito, para que vocês não se permitam mais nesse engano, certo? Que os relacionamentos, eles são bons, eles são aceitáveis, mas para o dia de hoje, onde todas as coisas estão sendo negadas, vocês têm que ficar atentos sobre tudo isso que está vindo sobre a nossa consciência, para que nós possamos trabalhar isso dentro de uma sociedade de uma forma correta, daquilo que é perfeito para Cristo e para Deus, da mesma forma. A idolatria, ela se aplica na imagem do corpo, e por tudo a quem não conhecem a verdade de Cristo, e nem a sua formação. E sendo assim, eles vão dar a sua consciência para um corpo físico e emocional. Esta consciência vai se aplicar no seu corpo no lugar da sua origem, e com este ideal eles vão criar medida protetiva para este falso reino que habita sobre a sua própria emoção, idolatrando o corpo imaginário do reino, e de forma que nenhum corpo emocional pode ser representado por outro corpo, e sendo este representado por um ou por outro, os dois corpos ficam apenas como uma imaginação de vossas consciências, e criando um mundo de idolatria humana, e como há muito dá a sua vida para a idolatria e perde a sua vida para a idolatria, adorando deuses de vossas próprias imaginações. As pessoas, elas se permitem, né, dentro desses campos imaginários, né? Muitos não têm opção, e muitos têm a opção e escolhem e relacionar a idolatria, né? Porque eles fazem um trabalho social
sobre a idolatria mesmo, sobre o anticristo. O anticristo, tudo que envolve idolatria é anticristo, cristianismo, espiritismo, certo? Porque até então, esse terceiro corpo aqui que Deus está trabalhando nele, sendo ele estranho, porque ele é estranho, ele habita como estranho no corpo, porque nós fomos divididos, a origem de Deus com o Cristo, esse terceiro corpo que nós estamos nele, nós vai ter o nosso espírito, a nossa origem vai poder dar uma origem para ele e para ele relacionar bem a sociedade, certo? Este nosso corpo não é o nosso corpo de origem, porém o nosso espírito, ele é um espírito de origem, certo? Aqui da mesma forma, eu sempre mantenho aqui essas duas explicações, aqui corpo da origem e aqui o corpo do relacionamento social, certo? Esse daqui é totalmente espiritual. Ele é espírito, esse aqui é físico e emocional. Mas esse físico e emocional, ele também, além dele não ser o nosso corpo de origem, ele é além dele não ser o corpo de origem, além dele não ser o corpo de origem, nós podemos dar origem para ele através do nosso espírito, porque eu sempre tenho blogs diários que eu explico sobre isso, que para Deus formar o Cristo, para Deus formar a sua consciência, eles inverteram os corpos no paraíso. Ele preservou a origem, né? Naquele tempo ele falava Adão era a vida, ele não era mais vida, mas ele ia transformar em espírito, é certo? Mas desse espírito ele ia poder formar do espírito ele poder formar a palavra, ia formar a origem para o corpo, que é a própria vida, e ia poder relacionar aqui. Então esse corpo ele vai ficar uma mediação entre o Espírito de Deus e o relacionamento social, a origem do corpo e o relacionamento social. E tudo aqui para cima aqui, ou ele é a glória, ou hoje nós estamos habitados em Cristo, certo? Mas nós saímos da origem, esse campo tudo aqui é a consciência de Deus hoje, é a consciência, porque Deus está aplicando uma disciplina nos corpos, e hoje Deus está ausente dessa origem para trabalhar com os corpos sobre a sua própria consciência. Muitos corpos chamam isso de sobrenatural, é tudo aquilo que está acima da natureza humana, e isso é o próprio anticristo. Aí vocês compreendam, tem várias expressões dentro da sociedade. Vou demorar muito sobre esse relacionamento social, porque a ideia é essa, é trabalhar com todas as expressões para que tudo que está dentro da sociedade, ela vem para cá, para que a gente possamos levar ela ao conhecimento de todos os públicos, para eles ver que todas as expressões, a maioria das expressões se tornaram ideologia. Eu fico pensando no tempo em tudo estiver alinhado, as palavras não vai ter conflito na consciência. Hoje em dia eu pego várias expressões e essas várias expressões que eu pego, elas batem no mesmo sentido, sem sentido, anticristo, anticristo, anticristo. Não tem como eu aplicar ela diretamente para uma coisa só boa, porque ela já vem dividida, bem dividida, é difícil. É muito complexo trabalhar essas expressões dentro da sociedade. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalizem o vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Aguardo vocês no próximo vídeo, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo. Que a paz de Cristo seja dependente de todo mal e que separa a nossa consciência entre a vida e a morte.